A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Nós temos aqui um momento de oração e de palavra para edificar sua fé. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, muito obrigada, Pai, por toda as tuas bênçãos, a tua misericórdia sobre a nossa vida, por mais um dia de vida. Nós te pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados e pedimos que o Senhor Deus venha dar direcionamento nesse dia. Que seja um dia de bênção, um dia próspero, produtivo, proveitoso. Que o Senhor esteja visitando o nosso local de trabalho, abençoando as nossas equipes de trabalho, os nossos superiores, abençoando, Senhor Deus, também a nossa nação, dando livramento a essa nação de todo mal, fazendo a nossa nação prosperar, abençoando as autoridades da nossa nação. Senhor, que o Senhor Deus esteja, Pai, abençoando essa pessoa que está orando comigo, livra-ela de todo mal, supre suas necessidades, acalma o seu coração, se ela precisa de consolo, de conforto, de paz, ministra paz sobre a vida dela e que ela tenha fé em Ti, que o Teu Santo Espírito convença vidas aqui da justiça, do pecado e do juízo e também que o Teu Santo Espírito venha nos falar através da Tua palavra, Senhor Jesus. É assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Salmo 56. Quando estiver com medo, sabe o que você deve fazer? Buscar o Senhor. Salmo 56, os versos 3 e 4 diz assim: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei, que poderá fazer-me o simples mortal. Aqui é também um salmo de Davi quando os filisteus prenderam Davi em Gate, né? Quem sabe da história, quem não sabe pode pesquisar o que aconteceu com Davi antes dele ser rei. Quando ele fugia de Saul, ele percorreu por vários lugares, até entre os inimigos ele teve que ficar, mas quando ele foi descoberto, ele foi preso lá entre os filisteus. Então ele teve medo dos inimigos. Os inimigos estavam ali prontos para matar Davi. Mas Deus sempre dá uma estratégia de escape, né? E aí Davi ele vai dizer: quando eu estiver com medo, confiarei em Ti. É praticamente uma oração que Davi fez. Davi ele estava, como eu digo sempre nos vídeos, que Davi ele mantinha uma íntima conexão com o Senhor. Ele passou por muitas perseguições, por muitas lutas, enquanto ele estava sendo forjado, preparado para ser rei, mas ele estava sempre ligadinho com Deus. E por isso que Deus deu grandes vitórias para Davi. Em nenhum momento Davi foi abandonado. E ele vai dizer: quando eu estiver com medo, confiarei em Ti. E tudo que Davi tinha era a fé naquele momento, em que ele estava praticamente para ser morto, praticamente pelos filisteus. Ele foi preso ali e ele precisou comparecer diante do rei. Mas ele diz: em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio. Ele está declarando a fé dele. E não temerei, que poderá fazer-me o simples mortal. Quando Davi chega diante do rei, o que vai acontecer? Davi ele tem uma estratégia, sim, e ele consegue, ele se faz de louco, começa a babar. Louco não, ele faz de conta que ele está dando uma crise epilética. Não é louco. E ele começa a babar. Só que naquela cultura as pessoas entendiam que através da baba era transmitido aquelas doenças, doenças neurológicas, né? Doenças essas doenças que dá crise, que a pessoa dá convulsão. Então as pessoas, eles acreditavam que através da baba isso podia acontecer. Então o rei falou: tira ele daqui, bota ele para longe. E nessa Davi escapa com vida. Deus deu estratégia para Davi. Não precisa você ter medo de mortais, porque se você anda com Deus, Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar grandes livramentos. Se você tiver de abrir a boca, você vai pedir sabedoria a Deus e Ele vai te dar. No momento do nervosismo, Deus vai te dar paz, tranquilidade, vai oxigenar o cérebro. Quando a gente fica muito nervoso, o cérebro não consegue pensar, então a gente tem que respirar. É a estratégia que Deus dá, a primeira estratégia, respiração. E as outras que Deus tiver de te dar, Ele vai te dar se você buscar Ele. Ele é fiel e não deixa ninguém na situação difícil sozinho. Davi aparentemente estava ali naquela situação difícil entre os filisteus, aparentemente sozinho, mas não. Ele estava guardado e protegido pelo Senhor. Deus permitiu ele estar naquela situação e Deus estava acompanhando. Então ele sabia que tudo era com a permissão do Senhor. E ele diz:
Em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei o que me possa fazer o simples mortal. Eu não sei qual a situação você está vivendo, de repente você está aí, né, sob a afronta de alguém, ou de repente sob a afronta de circunstâncias que estão te oprimindo, que estão te deixando triste e estão te paralisando. O que Deus manda dizer para você é que você não precisa temer essas situações, ou não precisa temer a pessoas se você confiar nele. Ele vai na frente e ele endireita os caminhos para você passar e ele te dá bênção, ele te dá vitória, ele não é obrigado a fazer isso, mas ele pode fazer mediante a sua oração, de acordo com a vontade dele. Então, faz como Davi fez, em meio à situação difícil, em meio ao medo, escolha confiar no Senhor. E quando a gente escolhe confiar no Senhor, algo vem junto, a paz, e a gente também confia. Além de confiar, a gente descansa. E isso traz tranquilidade para a gente e deixa o caminho livre para Deus agir. Amém? Então, olha, quando você sentir medo, confie em Deus. Coloque o seu medo diante do Senhor, porque Ele é especialista em transformar situações difíceis, transformar o caos em bênção. Guarda essa palavra, compartilha, porque tem gente precisando, amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.